Olá, meu amigo pastor, vocacionado, seminarista, missionário. Que a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida de Pastor. Se você acompanhou os outros programas, você terá uma ideia do que se trata ou do que nós trataremos aqui. Eu quero agradecer aos colegas pastores que têm assistido, têm comentado. Isso alegra o coração da gente em poder saber que eu estou sendo útil na vida e no ministério dos irmãos, assim como os irmãos são úteis na minha vida e no meu ministério. Volto a dizer, não sou melhor do que os irmãos, não me considero superior aos irmãos, é apenas um servo, um conservo com os irmãos na labuta do ministério pastoral ou da vida de pastor, que não é fácil. Nós que estamos nela, nós sabemos aí as suas dores, né? O quanto é sacrificial e prazeroso também exercer o ministério pastoral. E falando sobre o ministério pastoral, Paulo diz lá a Timóteo, em 1 Timóteo 3,1, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então louvado seja Deus pelo amor que Deus colocou no nosso coração, o desejo de ser pastor, de nos tornar pastor e de ser consagrado pelo Senhor, reconhecido pela igreja e pelo presbitério pelo qual nós fazemos parte, no nosso caso a Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Meus irmãos, alguns dos nossos irmãos me proporam trazer um assunto hoje. O assunto de hoje é: qual é o tempo que um pastor deve permanecer numa igreja local? Ou quanto tempo ele deve permanecer como pastor numa determinada igreja? Pois bem, eu vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e a minha experiência ministerial, ok? Em 2010, em 2008 eu já estava aqui na Igreja Batista no Guará 2, fui consagrado, conciliado e consagrado ao Santo Ministério, assim assumi o Ministério de Juventude da Igreja. Em 2010 a igreja estava sem pastor, a igreja entrou num processo de sucessão pastoral, a qual o meu nome foi um dos muitos indicados para serem o pastor presidente da igreja. E quando sondado pela igreja para saber se aceitaria ou não o ministério, eu já tinha convicção do propósito de Deus na minha vida nesta igreja local. Eu nunca tive dúvida disso, só veio a se confirmar. Eu acreditava que era apenas ali o propósito para ser o pastor de jovens, mas Deus assim fez com que eu me tornasse o pastor presidente da igreja. Então, uma das minhas orações feitas ao Senhor naquele momento foi que eu gostaria de permanecer na igreja, nem um dia a mais e nem um dia a menos da vontade de Deus. E depois de 10 anos à frente dessa igreja, depois de 12 anos como pastor desta igreja, o meu sentimento continua sendo o mesmo. Eu não quero ficar nem um dia a mais, nem um dia a menos da vontade de Deus na minha vida. Agora, é claro que a linha é muito tênue e nós precisamos ter um bom ouvido para escutar a voz de Deus. No ministério enfrentamos problemas, eu já enfrentei alguns problemas aqui no ministério, um deles de mais relevo, onde uma pessoa ela deu a entender que não me queria mais no ministério ou como pastor da igreja, e foi um momento muito conturbado do meu ministério, mas graças a Deus, Deus deu alento e a vontade dele prevaleceu, e eu só continuo dando glórias a Deus e grato ao Senhor Deus. Meus irmãos, ministério é assim, existem momentos que nós estamos bem, com um bom relacionamento com os membros da igreja, os membros da igreja também, por sua vez, com um bom relacionamento conosco. Há também períodos e momentos que você
estará com esse relacionamento um pouco ruim. Isso faz parte da vida, isso faz parte do ministério, porque nós somos humanos e somos precários em muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer ao irmão, se tudo estiver indo mal no seu ministério, isso não quer dizer que é o seu momento de abandonar o ministério ou de deixar o ministério, ok? Agora, se tudo estiver indo bem no seu ministério, de vento em polpa, isto também não quer dizer que você deva permanecer no ministério. Tá vendo como a linha é muito tênue? Nós precisamos ter um bom ouvido e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e para o nosso ministério. E não podemos querer permanecer no ministério quando Deus não quer mais, ok? Se chegou o tempo, nós precisamos ter a convicção que chegou o tempo e assim entregar o ministério em perfeita ordem, em perfeita decência, e louvar e bendizer o nome do Senhor e esperar em Deus o seu chamado para um novo ministério. Isso também faz parte da nossa vida de pastor. Alguns irmãos passam um determinado período numa igreja, depois vão para uma outra igreja. O que não pode é o pastor querer correr atrás de dinheiro. Eu vou sempre procurar uma igreja mais rica, onde ela possa me pagar mais. Não, isso não, senão o seu coração não será um coração missionário, mas mercenário. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus. Ao mudar de igreja e de comunidade, atendendo a um chamado missionário, devemos fazer isso pela vontade de Deus, o amor de Deus, não por questões financeiras de uma igreja maior, de uma igreja mais eletiva, não. Nós temos que ponderar e colocar tudo no altar de Deus. Conheci pastores que deixaram suas igrejas menores ou igrejas medianas para estarem pastoreando grandes igrejas e não permaneceram nessa igreja por muito tempo. Lembre-se daquele negócio, pequenas igrejas, pequenos problemas. Grandes igrejas, grandes problemas. Contudo, o pastor não pode se acovardar diante dos problemas e diante dos desafios. O pastor precisa depender de Deus, da sabedoria de Deus, da luz de Deus e da força de Deus. E ele precisa estar, seja numa pequena igreja, numa média igreja ou numa mega igreja, ele precisa estar sempre na dependência do Espírito Santo de Deus, no local onde Deus deseja que ele esteja. Um outro fator também muito importante para se assumir um ministério, e aí eu vou abrir esse parênteses aqui, nós só podemos adentrar no ministério se Deus estiver nesse negócio, se for plano de Deus e propósito de Deus. E uma grande confirmação disso, eu penso, na minha realidade, é a sua esposa. A sua esposa também querer, também desejar e também compartilhar da mesma visão ou do mesmo propósito. Deus está nesse negócio. Esposo, eu estou contigo. Porque, irmão, quantos pastores não oram perguntando se é a vontade de Deus que deixem o ministério, que abandonem o ministério ou que partam para um outro ministério, não oram, não buscam a presença de Deus e acabam se dando mal. Ou ouvem Deus, estão ouvindo Deus e também não querem ouvir a esposa, porque a esposa faz parte do ministério, não que ela seja pastora, mas ela é aquela que vai te auxiliar no ministério. Quantos, nesse pouco tempo que eu tenho de pastor, já conheci 2 ou 3 colegas pastores que abandonaram o ministério pastoral porque depois de terem sido conciliados, de terem sido ordenados pastores, de terem assumido ministérios pastorais, as esposas os abandonaram, porque não tinham chamado para ser esposa de pastor. Então, você que ainda é solteiro, ou esteja namorando, noivo, você precisa ter convicção. Se a tua esposa ela tem chamado para ser esposa de pastor, caso você seja já um vocacionado, ordenado ao santo ministério, você precisa também ter o apoio da sua esposa ao adentrar num ministério, num novo ministério. Tudo isso, meus irmãos, nós precisamos estar aonde?
no centro da vontade de Deus, do querer de Deus, para não fazermos besteiras ou não darmos com os burros na água. Então, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de julgo, vida de pastor. Quanto tempo um pastor deve permanecer no ministério? Ele deve permanecer no ministério até o dia que Deus quiser. A igreja local, sendo batista, porque nós batistas, as igrejas são autônomas, e a igreja, a própria congregação pode um dia querer te tirar. Ok, você não quis sair, você não percebeu que Deus também não quis que você saísse, mas a igreja decidiu por assembleia te tirar. Não tem problema. Saia, obedeça o que a igreja soberana decidiu e acate. O problema dela vai ser com Deus. Deus falou para você sair, você não saiu. Meu irmão, você está nas mãos do Senhor. Cuidado, porque a mão do Senhor pode pesar sobre a sua vida. A igreja não quis a igreja não te tirou, Deus não mandou você sair, você quis sair. Então você se adequa a esse ponto que eu acabei de mencionar em cima. Muito bem. Qual seria o outro ponto que eu poderia dizer aqui? A outra possibilidade? Acho que são essas mesmo, né? Então, talvez a igreja queira que você saia, Deus queira que você saia e você permaneça. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Então precisamos depender de Deus, estar no ministério ou numa igreja, à frente de uma igreja, até o dia que Deus quiser. Peça a Deus que Deus testifique isso no seu coração, no coração da sua esposa, e que vocês juntos, como família, possam entender sobre a permanência de Deus ou sobre o deixar o ministério. Tá joia? Porque a igreja não é nossa. A igreja, ela pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Ele que morreu e deu a sua vida pela igreja. Nós somos apenas mordomos no Senhor nesta causa. Tá joia? Um grande abraço, eu espero que Deus fale com você e abençoe você. E precisando de ajuda, de um bate-papo, eu me coloco à sua disposição. Deus seja contigo, meu irmão.